Meu querido pastor Paulo, eu sei que seria o senhor para dar as honras da casa para o pastor Charles, mas é meu amigo pessoal, vou pedir licença ao senhor, tá certo, para fazer isso. Eu quero convidar o pastor Charles Rodrigues, em nome do nosso pastor Ezequias Bezerra. Nós queremos agradecer a disposição, essa data na agenda do nosso querido pastor Charles, que é um pastor que tem igreja, que tem cultos, né, na sua igreja. É Olinda ou é Paulista? Ali é divisa, né? Olinda ainda, né? Mas bem pertinho do Paulista, né? Bem na divisa. E o pastor Charles Rodrigues, eu tive a honra de conhecê-lo, já ouvia falar dele, mas aprove ao Senhor que nós trabalhássemos na mesma rádio. Foi uma das grandes alegrias que eu tive, foi conhecer o pastor Charles Rodrigues na rádio da Bispa, na ocasião em que eu passei lá um tempo. E eu digo que foi uma grande alegria não apenas conhecê-lo superficialmente, mas conhecer o seu caráter, o seu compromisso com o reino de Deus. A forma como o pastor Charles tem feito a obra do Senhor é uma inspiração para mim. Eu vejo compromisso da parte dele com a obra do Senhor. Então é um tipo de pessoa que eu, no bom sentido, me orgulho em ser amigo dele. E ele, pela primeira vez, está aqui na Canaã, e eu creio que Deus o usará poderosamente nessa noite que fecha então o mês de julho nas quartas de fogo. Pastor Charles Rodrigues, seja bem-vindo, que o nosso Deus lhe abençoe, a plataforma é sua, tempo ali, fique à vontade, deixe Deus lhe usar. Glória a Deus, muito obrigado, meu irmão. Eita, Deus poderoso, quem tem glória, dá glória. Quem tem glória, dá glória. Gente, que igreja linda, não é? Eu fico imaginando a próxima. E a banda está de parabéns. Tudo muito organizado, com excelência, não é? E é um prazer imenso estar aqui. Eu quero agradecer ao meu amigo Espírito Santo e ao meu amigo o Lucas Cavalcante por essa oportunidade. Tivemos ali um tempo maravilhoso trabalhando juntos, não é? E eu faço das palavras dele, o que ele falou sobre mim, 3 vezes mais sobre a pessoa dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é um homem de Deus, o evangelista Lucas, uma pessoa sensível ao Espírito Santo. Que Deus abençoe ele, a família dele. E muito obrigado, Lucas, pelo carinho, não é? E pela consideração e confiança. Porque quando você convida alguém para vir ministrar, a responsabilidade é muito grande, não é? É preciso confiar, porque vocês estão sendo bem treinados através da pessoa do pastor Ezequias Bezerra e sua família, a família Canaã, os demais pastores, o evangelista Lucas, não é? E como eu já ouvi logo no começo aqui, #Bíblia, isso é muito bom, porque vocês estão sendo alicerçados na poderosa palavra do Senhor. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. São quarta de fogo, encerrando hoje, não é? E a pessoa do Espírito Santo faz toda a diferença na vida do cristão, na vida do crente. Vamos começar. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 21. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Espírito Santo, muito obrigado, Espírito Santo, pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui. Que privilégio, Senhor, poder compartilhar a Tua palavra. Pai amado e querido, abençoa-nos cada vez mais com a bênção
da plenitude da tua presença. Sim, Pai, o avivamento chegou. Ah, Espírito Santo, faz a tua obra em nós e através de nós. Que não seja palavras de sabedoria humana, mas o Senhor, fale conosco, por favor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Acharam, gente? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Diga comigo: paz seja convosco. Olhe para alguém do seu lado aí e diga: paz seja convosco. E aqui ele diz, ó: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Meu Deus do céu, Deus está te dando uma oportunidade de ser inserido no grande, maior e último avivamento, esta grande onda, esse grande tsunami do avivamento que está vindo em nossa direção antes do arrebatamento. Você que está aqui pela primeira vez, não importa sua religião, não importa a placa da igreja, porque nós estamos aqui numa plataforma, nós estamos aqui numa denominação, mas Deus te chamou para te dar um ministério. Ministério é uma pessoa. Deus te chamou para servi-lo. Deus te chamou para servi-lo nessa obra. Ele está plantando você nessa obra para que você venha dar fruto para o reino dele, para que você produza para o reino dele. Eu sei que muitos de nós, quando chegamos numa igreja, há muitas necessidades, nós queremos receber, seja a cura divina, seja uma porta aberta de emprego, seja isto ou aquilo, resolver um problema familiar, ou no casamento. E tudo isso, o poder do Espírito Santo trará para a sua vida. Isso é consequência. Mas Deus não está te chamando para ser um consumidor da igreja Canaã. Deus está te chamando para ser um servo dele, uma serva dele. Deus está te chamando para você ser um semeador no reino dele, para que você saia como casa de oração e aqui nesta igreja, na sua casa, no seu trabalho, aonde você for, você carregue consigo o fogo do avivamento, o fogo de Deus dentro de si, como templo de Deus à terra. Agora, veja, Jesus, ele estava ainda em figura humana, não tinha morrido e ressuscitado ainda. Chamou os discípulos, explicou para eles sobre a sua ausência física, estaria perto. Ele fala com os discípulos em João 14, explicando que não os deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito Consolador, a pessoa do Espírito Santo. Repare que eu tenho falado a pessoa do Espírito Santo. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o poder do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. Então, Jesus chama os discípulos e diz: olha, eu estou enviando vocês. Eu estou enviando vocês. E aí assopra sobre eles, ou sopra sobre eles,
e Jesus pronuncia a palavra, porque o poder de Deus está na palavra. A palavra é o poder de Deus, a palavra é o verbo, é Jesus, Jesus é a palavra. E Jesus então sopra, ele sopra, e aqueles discípulos ali, eles receberam a pessoa do Espírito Santo. De repente você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Quem ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida para Jesus? Ainda, levante a mão, por favor. Se você hoje tomar essa decisão voluntária de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, automaticamente a pessoa do Espírito Santo vai se conectar a você. O que é que vai acontecer com você? Esse espírito que você tem agora, esse espírito, ele vai morrer. Você vai morrer literalmente. Você receberá automaticamente um novo espírito. Você se tornará uma nova criação, mas com a velha alma. Você é um espírito que tem uma mente chamada alma, que é o coração espiritual, não é o coração músculo que bombeia o sangue. Você é um espírito, você tem uma alma, centro dos pensamentos, desejos, vontades, intelecto, e você habita num corpo. Em Romanos 12 diz: rogo, porém, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é um culto emocional, é uma decisão consciente, inteligente, para que você experimente, para que a sua mente se renove, para que você tenha a mente renovada e experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Qual é o plano de Deus para a minha vida? O plano é: a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita, porque ele deseja fazer uma aliança que vai além da vida deste mundo. A aliança é eterna. O Espírito Santo nunca vai te deixar, nunca. Jesus disse: você vai receber o Espírito que clama, Abba Pai, que estará convosco para sempre. Então, o velho Charles morreu há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, o velho Charles morreu. E eu recebi um novo espírito. Esse novo espírito, ele já vem conectado ao Espírito Santo. Porque quando você aceita Jesus, você é um com o Espírito Santo. É o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que nós somos um com o Espírito Santo. Diga: eu e o Espírito Santo somos um. Estamos unidos, conectados. Mas a sua alma, como é que você alimenta a sua alma? O que é que você tem visto? O que é que tem influenciado você? Quem você ouve? Quem você dá ouvidos? Sua alma, ela pode ser saturada com a palavra, que é o poder, ou saturada com más notícias em noticiários, aquilo que você ouve, aquilo que você vê. Porque a sua mente, sua alma precisa ser renovada e transformada, para que ela possa influenciar suas atitudes. E essas atitudes, o poder da palavra, conectado à sua alma, transformará também o seu destino, moldará o seu destino. Lembre-se, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Isso é aceleração. Isso é aceleração.
Porque um bom vinho, ele pode demorar anos para ser um bom vinho. Então Jesus transforma a água no melhor vinho. Veja, o evangelista Lucas deu um exemplo do povo movido por Deus a ofertar, isso é obra de Deus, de maneira que sobrou. Deus quer que sobre na sua vida, que transborde, que você prospere para transbordar para a obra dele e para outras pessoas. É isso que Deus quer. O plano de Deus é maravilhoso, igreja. Agora, quando o povo saiu da escravatura do Egito, era 12 anos, 12 dias de Canaã até a terra prometida, mais de 400 quilômetros. 12 dias, eles passaram 40 anos, atraso de vida, por causa da mentalidade. Eles já tinham recebido a promessa, eles poderiam estar 12 dias depois na terra prometida, que manava leite e mel, mas a mentalidade não foi renovada. Eles tinham mente de escravos. Quantos crentes ainda aceitaram a Jesus e ainda não tomaram a decisão de se prepararem, de procurar a liderança da igreja para serem batizados nas águas? Quantos aceitaram a Jesus, foram batizados nas águas e acham que já parou por isso? Aí vem a igreja, evangelista Lucas, demais pastores, vem uma vez por mês, a cada 15 dias, sabe? Se tornaram consumidores. Eu vou porque eu gosto do louvor, eu gosto da igreja, eu gosto do ambiente, eu tenho uma amiga que vai, eu tenho alguém que vai, ou estou necessitado de alguma oração. Mas Deus está te chamando para te inserir, te conectar a algo maior, a um plano perfeito e eterno para a sua vida. E esse plano é individual e particular. Esse plano é individual e particular. Olha, eu já fiz muitos velórios também, sabe que pastor? Eu vivi 9 anos na África. 9 anos. Gente, eu nunca vi morrer tanto como morre na África. 9 anos eu vivi no continente africano. Mas dificilmente quando alguém morre, a outra pessoa quer ir junto. Eu vi uma vez morreu uma mulher, aliás, um homem, perdão, e eu estava fazendo velório, a mulher, eu quero ir também, me leva, eu quero ir. Aí ela foi se aproximando do negócio do caixão, gente. De repente o barranco caiu, ela foi por cima do caixão, me tira daqui, pelo amor de Deus. Quase que eu dizia, tu não queria ir, leva, vai, mas pastor, não pode dizer isso, rapaz. O plano de Deus para a sua vida é individual. Se você não se aperceber, você vai viver uma vida natural, ordinária, carnal, e sempre murmurando porque a vida daquele muda, porque minha vida não dá certo, eu vou na igreja, aí você vai culpar a igreja, vai culpar o pastor, vai culpar o evangelista, vai culpar este ou aquele, até culpar Jesus e Deus, e ficar magoadinho com Deus, porque você precisa mudar sua mentalidade. Sua alma precisa ser dominada. Não é à toa que Davi disse, ei alma, peraí, que pensamento é esse? Olha, homens de Deus que estão aqui, geralmente, até no carro eu ando falando em línguas, e geralmente quando vem algum tipo de pensamento, seja de falta, de dúvida, seja algum pensamento que quer gerar algum tipo de medo, seja o que for, eu denuncio, eu denuncio esse pensamento. Senhor, esse pensamento não é meu, eu sei que não é meu. Eu reprovo, eu denuncio e eu digo fora do meu campo mental, no poderoso nome de Jesus. Eu ouso crer. Creia no sobrenatural. Creia no sobrenatural.
esta igreja está andando no sobrenatural. Está saindo de 400 cadeiras para 2.000 membros e vai ficar pequena. Sabe por quê? Isso é ousadia. É ousadia. A igreja vai para quase 5 vezes maior o tamanho. Meus irmãos, Deus é Deus de milagres. Agora, você precisa saturar sua mente, sua alma com a palavra. Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles, mas eles, ao receber a pessoa do Espírito Santo, dentro deles, quando você entrega a vida a Jesus, automaticamente você é nova criação, você já tem o Espírito Santo. Agora, não confunda a pessoa com o poder. Você precisa agora do revestimento de poder. E o revestimento de poder não é em você, é sobre você. O Espírito está em você. O que é que ele produz em você? Ele produz a salvação, ele produz o fruto: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Ele produz o fruto. Mas, quando ele vem sobre você, assim como existe 9 frutos do Espírito, existe 9 dons. E um dos primeiros que se manifesta é o falar em línguas. E o porquê falar em mistérios? Por que falar em línguas? É muito importante você priorizar isto. O selo, o batismo sobre. Agora, como é que vem? Vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Há uma profecia em Joel 2:28, que vai se cumprir em Atos 2:2, mas vamos ver o que é que Joel diz aqui. Livro de Joel, Velho Testamento, capítulo 2, versículo 28. Depois nós vamos para Atos 2:2. Deixa eu acelerar aqui. É tempo de aceleração. Olha para o irmão do seu lado e diz: irmão, é tempo de aceleração. Uma nova estação para a sua vida. Amém, igreja? Quem crê numa nova estação aí? Agora, essa nova estação e aceleração vem com a comunhão com o Espírito Santo. Porque essa mudança interna, essa mudança da alma, vai afetar seus relacionamentos. Vai afetar a maneira que você trata seu marido, sua esposa, seus filhos, seu colega de trabalho, seu irmão da igreja. Porque essa mudança interna, produzida pela pessoa do Espírito Santo, vai moldar o seu caráter, no caráter de Cristo. Uma coisa é confiar em Deus, outra coisa é Deus confiar em você. E nós precisamos conquistar a confiança de Deus, para não ficarmos dando voltas no deserto, atrasando a nossa história. Deus quer trazer uma aceleração, para que você, nesse tempo, aquilo que você em 10 anos poderia conquistar, em menos de 1 ano pode vir para a sua mão. Quem recebe aí? Quem recebe aí? Pega que é teu. Amém? Agora repare. E há de ser, depois derramarei o meu espírito sobre. Olha a promessa aí, sobre, não é em. Sobre toda a carne. Agora o efeito de receber o revestimento na carne. Quando a Bíblia chama, o que é que a Bíblia chama de carne? Alma e o corpo. A sua mente não pode fazer o que ela quer. Paulo disse: eu esmurro o meu próprio corpo, para que eu não faça o que porventura seja do meu querer. É aí que a pessoa do Espírito Santo vai gerar em você o poder de dizer não ao pecado. Porque o seu espírito é forte, ele está pronto. A carne é fraca. A carne é fraca não para pecar.
A carne é fraca porque ela não é mais forte para dominar o seu espírito, que é hoje uma nova criação. A carne é fraca, por isso que eu pequei. Não, está errado isso aí. A carne é fraca porque a carne não pode me dominar. Então ela é fraca. Ela é fraca para não subjugar o meu homem interior, que foi recriado, conectado com a pessoa do Espírito Santo. Agora, eu não posso parar por aí. Eu preciso do Espírito Santo para ser salvo. Eu aceitei Jesus, eu estou selado. O Espírito Santo está em mim, conectado ao meu novo homem interior. O velho homem já foi, morreu. Então, esse Espírito Santo nunca vai me deixar para sempre. Agora eu preciso do Espírito Santo para poder trabalhar na obra de Deus. Curar enfermos, expulsar demônios. E uma das evidências, ou o primeiro dom que a Bíblia destaca, é o batismo, e é quarta-feira de fogo, com línguas repartidas como fogo. Mas muitos desprezam isso. Eu já sou batizado nas águas, já frequento a igreja, sou dizimista, venho de 15 em 15 dias, venho aos domingos. E o batismo, e o revestimento? É por isso que tem crente, muitas das vezes, porque existe a depressão demoníaca, e existe a depressão que é algo da carne, natural. Houve homens de Deus que caíram em tristeza, em depressão. E existe a tristeza de Deus quando nós pecamos. Não vou entrar nesse termo hoje, não há tempo para isso. Mas quantas pessoas estão vivendo na terra, frequentando igrejas, são consumidores das igrejas, mas Deus está chamando: ei, eu não chamei você aqui para ser um consumidor, eu chamei para ser um embaixador. Um embaixador. Quando eu morava na África, e eu vinha uma vez por ano para o Brasil, na época não tinha café, aí eu levava pacotes de café, farinha, não ria não, viu? E cuscuz. Não ria não. Eita, meu Deus. E cuscuz, ó, levava para a África, em mala. Um embaixador lá, brasileiro, da embaixada, não é, do Brasil, dizia: pastor, o senhor podia trazer para mim charque? Porque aqui não tem. Aí eu levava café para ele, charque, farinha e cuscuz. E levava para mim também, né? No aeroporto era engraçado, que tem que abrir as malas quando você chega lá. Aí eu dizia: isso é café, isso aqui é cuscuz. Eu já era conhecido, né? Fiquei conhecido que eu fazia um programa de televisão na repetidora da época da Globo, de lá, não é? Que pegava em todo o país, fazia rádio lá também, fiquei conhecido. Então, gente, um embaixador morando em Moçambique, do Brasil, ele era sustentado e é sustentado pelo governo brasileiro. Ele não depende da realidade da África. Ao lado da embaixada do Brasil estava a embaixada dos Estados Unidos. O embaixador dos Estados Unidos, ele é sustentado pelos Estados Unidos. Ele não vive segundo a realidade financeira daquele país. Agora, eu e você fomos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado Jesus. E os recursos que vêm para você, que muda de mentalidade, deixa de pensar em falta, deixa de pensar, sabe, eu tô só minha doença, meu problema, a situação, porque você fica aí ouvindo e vendo reportagens ou na internet só, desculpa a expressão da palavra, desgraça.
E isso vai mexendo com a sua alma. Me perdoe se eu falei uma palavra muito forte aqui. Então, isso vai mexendo com o seu emocional. E tem crente que já anda se tremendo, sabe? Já anda tomando remédio, perde o sono. Ai, meu Deus do céu, e agora? Vai vir a crise mundial, vai vir isso e aquilo outro. Mas a palavra de Deus está dizendo que Ele te chamou para ser filho, herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus, embaixador de Cristo. Quem tem glória da glória? Quem tem glória da glória? Você não foi chamado para ser subjugado e humilhado, mas para reinar com Cristo em vida. E o Espírito Santo estará com você para sempre. Ora, interessante. Pastor, mas eu caí, eu desviei. Corra para Deus, não corra para longe de Deus. Se você caiu, pecou, desviou. Um pastor chamado Pastor Clark Frisber. Pastor Clark Frisber. Esse pastor Clark Frisber, ele nasceu de novo. Repare, o espírito dele foi recriado, uma nova pessoa, mas a alma dele não foi doutrinada, dominada pelo Espírito. Então, ele teve uma recaída, porque ele sofreu uma decepção no ministério. E nós que congregamos, temos que ficar firmes, sabendo que nos ministérios, nas igrejas, existem pessoas falhas, e nós também somos falhos. E precisamos andar em amor. E há pessoas que andam na carne mesmo dentro das igrejas. E esse pastor foi ferido. E aí, ele teve uma recaída e foi inventar de tomar uma dose. E acabou voltando para as drogas. E aí a comunidade no Texas, muitos conheciam ele na região e diziam: puxa vida, o pastor Frisber, eu vi ele no chão, bêbado, caído, drogado, meu Deus. E ele abandonou a igreja, gente, abandonou tudo, porque ele estava magoado. Ei, cuidado, perdoa para ser perdoado. Se você quer mais do Espírito Santo, perdoa para ser revestido do poder do alto, para andar no sobrenatural. E aí o pastor Frisber estava uma vez drogado, caído, e você sabe que muitas das vezes quando as pessoas acabam caindo em algum tipo de pecado, quem mais julga são as pessoas das igrejas, infelizmente, que deveriam andar em amor e desprezam. Um grupo de motoqueiros, eu vou resumir por causa do tempo, um grupo de motoqueiros passaram, evangelista Lucas e os demais pastores, homens de Deus, e viram ele no chão, e aí disseram: ó, rapaz, esse rapaz, esse senhor aqui é pastor. Eu conheço alguém, uma amiga que vai na igreja dele. Aí um deles pegou: ô pastor, levanta, pastor. Colocou ele na moto, um grupo de motoqueiros, tudo com tatuagem, barbudos e tal, aquela coisa toda, sabe, nos Estados Unidos. Levaram ele. E aí esse motoqueiro disse: olha, vou levar você para casa e vou ficar de olho no senhor, pastor, para o senhor não beber e para o senhor não se drogar. O senhor está drogado, pastor. E ele disse: eu não sou mais pastor, não. Eu sofri uma grande decepção e eu saí da igreja
E eu perdi tudo, perdi a família, perdi tudo. E aí, eu fiquei sabendo dessa história porque um colega pastor foi pregar nos Estados Unidos. E aí o outro pastor disse, olha, tá vendo aquele pastor que está ali, ó? É um pastor muito famoso, Deus promoveu um grande avivamento na vida dele. Depois que ele caiu em pecado, Deus não abandonou. E o Espírito Santo não abandonou, a igreja abandonou. Eu estou todo arrepiado, todos abandonaram. Deus usou um grupo de motoqueiros mundanos. Você está pensando que o Espírito Santo é uma pessoa que você falhou e ele vai te abandonar, vai te deixar de qualquer maneira? Não, meu irmão. Se você caiu, errou, pecou, corra para Ele. Ele vai te restaurar e vai trazer aceleração para a tua vida. Se arrependa. E se não entregou a vida para Jesus ainda, entregue hoje. Não é amanhã, hoje é o seu tempo. É o tempo de dar uma virada de chave na sua vida. Agora repare, esse motoqueiro, barbudão, tatuagem, disse, olha, vou cuidar do senhor, você vai morar aqui em casa. Repara não, é um trailer, você vai morar aqui. Aí depois de um tempo, depois de uns 4 meses, o pastor ali, sem se drogar, estava limpo. Aí esse motoqueiro disse, olha pastor, eu estou comprando um local lá naquela montanha, naquela colina. E ali eu vou fazer um encontro dos motoqueiros. E sabe quem é que vai tomar conta disso aí? Que o senhor não vai ficar por aí não. Sem casa, sem família. Quem vai trabalhar lá é o senhor. O senhor vai tomar conta, sabe? A gente vai servir um chopp. Agora o senhor vai beber não. É para os meus colegas. Eu estou de olho no senhor lá. E aí esse camarada, ele comprou o local, fez tudo organizado. Os motoqueiros vinham no final de semana. Quem é que tomava conta desse bar, todo incrementado para motoqueiros? O pastor. E aí chegou uma menina uma vez, de 15 anos. E aí esse pastor disse, menina, o que você está fazendo aqui? Eu já sou maior de idade, não é não, você deve ter uns 16 anos. Vá embora daqui, isso não é lugar para você. Vá embora, porque Deus tem plano na sua vida, isso no bar. Deus tem, pode ir embora daqui, você não entra. Olha aí esses homens, tudo olhando para você aqui, para te levar para um mau caminho. Eles vão te usar, você vai ficar grávida, vai deixar você, vai jogar você na lata do lixo. Você procure uma igreja e entregue sua vida a Jesus. A menina saiu. Depois de um tempo, essa menina entregou a vida a Jesus, se tornou missionária na cidade. E Deus começou a usar aquele pastor ali dentro. O dono do bar disse, pastor, vou trazer minha família, todo mundo aqui. E eu quero que o senhor faça uma consagração do bar. Que o senhor ore para consagrar o bar. Meus irmãos, o pastor disse, eu não sou mais pastor. E como é que eu vou consagrar um bar, rapaz? Gente, pastor Clark Frisberg. Aí ele disse, então eu vou trazer alguém lá do outro lado, alguém para fazer um ritual aqui. Ele falou, não, deixa que eu consagro. Aí a família dessas pessoas vieram. Aí ele disse, olha, eu não sei mais nem como orar. Estou com vergonha de Deus, que o homem lá de cima não olha para mim não. O homem lá de cima não olha para mim. Aí sabe o que ele fez? Ele disse, fiquem todos de pé e deem as mãos, um ao outro. Gente, quando aqueles motoqueiros com as famílias deram as mãos no bar, vamos fazer um círculo aqui, todos de mãos dadas. Ele disse, pai, eu não sei se o senhor me ouve ainda, eu acho que o senhor não quer mais nada comigo. Eu já disse para eles que eu não sou pastor. E ele orando, e aí um motoqueiro gritou, está queimando, me solta. Eu levei um choque.
Aí o outro disse, eu também estou levando um choque. Começaram a tremer. E aí começou a cair motoqueiro para lá, outro para cá, familiar cair, sabe? E começou um mover naquele bar. E aí, ele estava orando, ele parou de orar, era motoqueiro se arrependendo, pedindo perdão a Deus, era a família se abraçando, eram outros caindo tremendo, endemoniado. E aquele pastor disse, meu Deus, mas o Senhor ainda me usa. Sabe por quê? Os dons são irrevogáveis. Quando o Espírito Santo vem sobre você, e ele faz morada em você, ele te prepara para a vida eterna, a salvação. Quando ele vem sobre você, ele te prepara para o ID, para você, sabe, fazer parte do que o evangelista lhe convidou aí. Como é que é o nome, evangelista? GC. Ele te prepara para você ganhar almas, e isso é irrevogável, nunca você perderá isso. Agora, Deus é tão misericordioso, porque Ele podia fazer parte daqueles que iriam chegar um dia diante de Jesus. Preguei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, fiz isso em teu nome, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Ou seja, você não teve comunhão. Por que é importante a comunhão com a pessoa do Espírito Santo? Porque a pessoa do Espírito Santo te dá um pilar para sustentar os dons. Os dons é como um cesto, cheio de coisas para o seu próximo. Mas se você não tiver um pilar dentro de você, essa unção te esmaga. Eu quero poder, eu quero a unção, mas Deus quer tratar do nosso caráter para que venhamos carregar o peso da unção sem ser destruídos, sem ser esmagados. Esse pastor, Deus teve muita misericórdia. Ele se arrependeu ali, irmãos. E sabe o que é que aconteceu? Houve um grande avivamento, começando pelos motoqueiros, e toda aquela cidade ali no Texas, as pessoas ficaram sabendo do que Deus fez, do perdão de Deus na vida do pastor Clark Frisberg, e o que Deus fez na comunidade de motoqueiros. E a igreja irrompeu um avivamento com jovens, sabe, adultos, pessoas de todos os lados. E não havia discriminação, porque os homens chegavam lá barbudos, sabe, chegavam lá de moto. Quando era o culto da igreja que chegava o grupo de motoqueiros, era uma barulhada na cidade. Era uma barulhada. Já sabiam, o grupo de motoqueiros vai cultuar. Igreja, Deus te chamou hoje para você mudar de vida. Uma nova estação, um novo tempo. É tempo de arrependimento. É tempo de avivamento. Avivamento começa com oração. E a oração traz a sensibilidade que vai fazer você enxergar até pecados que você nem sabia que cometia. E esse arrependimento vai produzir em você um pilar para sustentar o ministério que Deus tem preparado para você. Não importa se um dia você começou e depois desistiu, ou você caiu, Deus está chamando você hoje para receber um renovo na sua vida. Você que quer um novo tempo, você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, fazer parte dessa família de Deus. Você que quer, eu já aceitei Jesus, pastor, mas eu quero uma renovação na minha vida e no meu ministério. Fiquem todos de pé, por favor. Por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero chamar aqui na frente, e eu quero
compartilhar o que Deus tem me dado. Eu vou apenas tocar em você, tocar no alto da sua cabeça. E aquilo que Deus me deu, que está no meu espírito, você vai ser tocado por essa unção. 9 anos pregando o Evangelho, pela misericórdia de Deus, na África. E quase 30 anos pregando a palavra de Deus, São Paulo, em vários lugares, e sempre aprendendo, porque o Espírito Santo é o nosso professor. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje, vem aqui na frente. Eu quero me render a Jesus hoje, vem aqui na frente. Vem aqui, eu quero orar por você. Venha. Pastor, eu quero uma renovação na minha vida espiritual, vem aqui na frente. Fique aqui na frente, pode ficar aqui. Em nome de Jesus. Pastor, eu quero mais de Deus, eu quero avivamento. Pode se aproximar aqui. Isto. Glória a Deus. Temos alguém que vai entregar a vida a Jesus hoje? Vem aqui. Quem está entregando hoje a vida a Jesus? Quem está entregando hoje? Está entregando hoje? Está entregando, filha? Oh, aleluia! Glória! Glória a Deus! Quem mais? Quem mais hoje vai entregar a vida a Jesus? Deus está chamando as crianças, não é? Crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Levante as mãos. Tem mais. Tem mais. Você jovem, venha queimar a sua vida na presença de Deus. Venha gastar sua juventude nessa família, na obra do Senhor. Venham jovens aqui. Venha, jovem, Deus está te chamando. Este mundo jaz o maligno. Deus tem um plano perfeito para você. O Espírito Santo está te chamando. Está voltando, está aceitando. Ela está voltando ou está aceitando? Alô? Ela está voltando ou está aceitando? Amém. Glória a Deus. Levante as mãos. Levante as mãos. Espírito Santo, incendeia. Espírito Santo, incendeia. Incendeia, Espírito Santo. Holy Ghost. Holy Ghost. Espírito Santo. No poderoso nome de Jesus. Você que fala em línguas, começa a falar em língua dos anjos. Quando você fala em mistério, você está orando a vontade de Deus para a sua vida. Ninguém entende, mas Deus entende. E Deus pode dar interpretação para alguém, mas você está orando a vontade do Senhor. Renova, Pai. Adore em língua dos anjos. Adore, por favor. Ore em língua dos anjos. Ore. Ore em língua dos anjos. Ore em voz alta. Solte a sua voz. Mais alto, mais alto. Renova, renova. Renova. Espírito Santo. Espírito Santo. Aviva, 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 aviva. Fogo do Espírito Santo. Renova, 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 renova. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Fogo, fogo, fogo. Fogo, 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 fogo. Aleluia! Ao Deus do meu amor, eu navegarei. Levante as mãos, adore, igreja. Adore, adore. Renova. Renova. Renova.
adorarei. Renova, renova, renova. Ao Deus meu amor. Renova, 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 renova. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes. Levante as mãos e diga: enche-me de novo. E enche-me de novo. Espírito, Espírito, adore. Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. E enche-me Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito eu Santo. adorarei. Sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu.